Ora, estamos então na sede do PSD de São Pedro do Sul. Estamos exatamente em São Pedro do Sul, na zona histórica de São Pedro do Sul. Estamos muito perto também da Câmara Municipal. Estamos ao pé do Jardim da Câmara, lugares emblemáticos de São Pedro do Sul. Estamos, como eu dizia há pouco, na sede do Partido Social Democrata de São Pedro do Sul. Estamos precisamente o Mário Almeida, precisamente o líder da Conselhia do PSD de São Pedro do Sul. Vamos tentar perceber um bocadinho aquilo que é, neste momento, o PSD em São Pedro do Sul. Ora, como é que a gente caracteriza o PSD neste momento em São Pedro do Sul? O PSD em São Pedro do Sul é uma força muito viva no Conselho. Nós tivemos alguns milhares de votos nas últimas eleições autárquicas e até nas legislativas, o que prova que o PSD ainda está vivo, não é? Nós em São Pedro do Sul sofremos um bocadinho do desgaste que aconteceu no PSD a nível nacional, mas os sociais-democratas continuam vivos, continuam com muita pujança. O nosso Conselho é caracterizado, o nosso Conselho e aqui a nossa região é sobretudo uma região durante muitos anos foi, eu não diria controlada, mas foi determinante o papel do Partido Social Democrata. Nos últimos anos, nas últimas eleições, assim não tem acontecido, mas nós queremos voltar a inverter isso. Até porque o que nós estamos a ver é que o Partido Socialista, embora com muita boa vontade, é evidente, fazem aquilo que podem, mas o que tem provado nos últimos anos é que o Partido Social Democrata faz falta na nossa região e faz falta também no país, não é? E nós estamos a trabalhar, sobretudo, para que o PSD volte a ter a pujança, volte a ter a força que teve em momentos anteriores, do passado. Ora bem, sabemos que o PSD está representado quer no Executivo Camarário, com 2 vereadores, quer também na Assembleia Municipal. Há alguém, ou comenta-se, ou aquele zum de rua, que as reuniões de Câmara têm sido muito amenas, ou seja, o PSD tem aceite muitas das propostas, ou praticamente todas as propostas, por exemplo, em sede do Executivo Camarário, com algumas aprovações por unanimidade, algumas por maioria, com algumas e várias abstenções do PSD em muitos dos pontos que surgem, quer nesses 2 órgãos representativos. Isso é uma tática? Será que o PSD está a concordar com aquilo tudo que o PS tem preconizado para o Conselho? Não, vamos lá ver, a reunião, a oposição que se faz a oposição que se faz numa Câmara, que se faz no país, que se faz seja no for, não tem de ser uma oposição ruidosa, tem que ser uma oposição com qualidade, com muita qualidade. Não obstante, há muitas propostas apresentadas pelo Executivo com as quais nós só temos que concordar e não sei por que carga d'água nós haveríamos de votar contra. Quer dizer, votamos a favor quando entendemos que tem que ser que as propostas do Executivo vão de encontro àquilo que nós entendemos que deve ser o desenvolvimento do Conselho. E votamos contra quando temos que votar e quando entendemos o contrário. Isso não significa falar alto, não significa gritar, não significa... muitas vezes a oposição passa também por alguma pedagogia. Nós explicamos as nossas propostas, já temos conseguido algum vencimento algumas propostas que nós temos vindo a apresentar. Esta oposição, por vezes, não passa para o exterior, porque lá está, o que às vezes passa para o exterior é sobretudo o ruído, a gritaria, e não é esse tipo de oposição que nós queremos fazer. Nós queremos fazer uma oposição responsável, até porque a pessoa que encabeça a oposição, o Dr. António Carlos Figueiredo, já foi Presidente de Câmara durante muitos anos, e ele sabe, tem consciência, é uma pessoa responsável
e até porque esteve do outro lado, esteve no lado da situação, agora está na oposição, sabe que o papel fundamental que uma oposição tem que ter, mas um papel também de responsabilidade, de aprovar ou de votar a favor quando tem que votar a favor, quando as propostas são interessantes, e votar contra quando é o contrário. Portanto, e sem fazer grande ruído, porque não é por aí que nós vamos conseguir, digamos, desenvolver o nosso Conselho. Não é com mais gritaria, com mais berraria, com mais ruído. Não, é com muita responsabilidade. Nós temos marcado a nossa posição. O vereador que foi eleito também com o Dr. António Carlos é uma pessoa também com muita experiência na área das finanças, na área que aliás é a área também do Vítor Figueiredo, Presidente da Câmara. É uma pessoa que tem apontado algumas sugestões, alguns erros que têm sido corrigidos. Enfim, a oposição resume nisto: a oposição não é gritaria, não é berraria, não é ruído. A oposição tem que ser algo feito com muita responsabilidade, porque nós temos às costas o peso de muitas centenas de pessoas do Conselho do Sul que votaram em nós. Portanto, e é em nome dessas pessoas que nós temos que fazer uma oposição com responsabilidade e não com ruído. Ou seja, uma oposição construtiva. Construtiva. Ora bem, falámos já de algumas das figuras que foram marcantes do PSD há alguns anos atrás, o Dr. António Carlos Figueiredo. Há outras pessoas que estiveram ligadas ao partido há alguns anos e que acabaram por se afastar. Eu estou-me a lembrar de outras pessoas. Como é que está em termos de garra, de sangue novo o PSD para, eu não digo substituir, mas pelo menos para tentar segurar o futuro do PSD de São Pedro do Sul? Como dizia há bocadinho, sabemos que algumas pessoas saíram, outras desligaram-se, outras não quiseram fazer parte de mais nada, poderão eventualmente continuar a ser do PSD, mas não estão, digamos assim, na política ativa. Como é que se faz uma renovação? Cria-se esse sangue novo para que, digamos assim, a oposição, que o PSD cresça neste momento, digamos assim, para que, sei lá, daqui a 4 anos possa voltar a ser, digamos assim, que seja à frente do Executivo. Exatamente. Pronto, nesta fase, e tendo em conta aquilo que acabou de referir o Miguel, há aqui algo que é muito relevante e muito importante, e nós temos feito esse esforço de grande união, que é com a juventude. A Juventude Social Democrata, a JSD, tem agora uma presidente, a Melissa, presidente da JSD, que é presidente há 1 ano e pouco, salvo erro, e este também foi eleito agora para o Conselho Nacional da JSD. Portanto, é um órgão de prestígio e de executivo da JSD e que nos orgulha imenso ter alguém de São Pedro do Sul. Aliás, neste momento eu creio que é a única pessoa que está assim num órgão de mais relevância dentro do partido, é justamente a Melissa, está no Conselho Nacional da Juventude Social Democrata. Portanto, e temos tido aqui um diálogo permanente com a JSD, no sentido de angariação de novos militantes, porque isto é fundamental. Se nós não pensarmos também na juventude e angariação de militantes novos, é evidente que o partido tenderá a morrer. O partido ou qualquer organização, se não se renovar, se não aparecerem gente nova, tende ao desaparecimento. Portanto, nós estamos aqui, juntamente com a JSD, a fazer este esforço de grande aproximação, de união, de trabalho conjunto, no sentido de angariação de mais militantes, porque muitos deles entram pela via da JSD e depois seguem para os outros órgãos do partido, para o PSD, enfim. Portanto, esse esforço tem de ser feito e está a ser feito, e com muita colaboração da JSD e sobretudo da sua presidenta, Melissa. Relativamente a algumas pessoas que se afastaram, vamos esclarecer isso. Não há ninguém
que eu saiba, neste momento, que tenha pedido a desfiliação do partido. Houve alguns episódios de suspensão do partido, suspensão, enfim, de acordo com as suas convicções. Foram pessoas que se afastaram um bocadinho porque entendiam, segundo os seus critérios, que o partido tinha feito algumas más escolhas, mas não são pessoas que se afastaram. São pessoas com as quais nós contamos e contamos até no futuro parcerias e trazer novamente essas pessoas para trabalhar connosco. Porque não há aqui, ninguém saiu, como é que eu ia dizer, ninguém saiu aqui zangado com o partido. Houve um caso ou outro que se afastou por situações perfeitamente identificadas e perfeitamente definidas, com as quais vamos trabalhar no futuro, vamos tentar resolvê-las e vamos certamente resolvê-las, porque são pessoas que estão muito identificadas com o PSD, portanto, e não faz sentido nenhum estarem afastadas, e nós vamos trabalhar nesse sentido para as voltar a trazer para o nosso seio, para trabalhar connosco, porque isto é que é importante. O partido, quanto mais gente nós tivermos, eu costumo, por todas as áreas onde passei, já nas associações em que liderei, em que estive presente e tal, nunca tive ninguém a afastar-se, pelo contrário. Felizmente, consegui que as pessoas se juntassem a nós, porque eu tenho um perfil de dialogante, de tolerância até, e é isso que eu quero trazer para o partido, quer dizer, este diálogo, esta tolerância com todos, tolerância até com ideias que são contra as nossas. Portanto, às vezes há aquela resistência às pessoas que não pensam exatamente como nós pensamos. Eu acho que não, quer dizer, eu não tenho nenhum problema em ter pessoas ao meu lado que critiquem, que não concordem, porque depois isso nos permite defendermos, não é? E encontrarmos soluções em conjunto. Portanto, em resumo, alguns afastamentos que houve no partido, nós vamos trabalhar agora no sentido de o juntar novamente e para fazermos o partido crescer em São Pedro Sul, que é aquilo que eu pretendo. Esse é o meu objetivo. Ora, crescimento então do PSD em São Pedro Sul, de qualquer modo, deixe-me voltar um bocadinho atrás. No território, o PSD nestas últimas eleições autárquicas perdeu, por exemplo, muitas juntas de freguesia, ficando apenas com a junta de freguesia de Valadares e de Bordões. Isso não será, digamos assim, fruto também desses afastamentos, ou seja, pessoas que eram influentes do partido nas várias uniões e juntas de freguesia e que acabaram por se afastar. Eu estou-me a lembrar também o caso da União de Freguesias de Carvalhais e Canal, com o Dr. Adriano Azevedo, que foi uma pessoa bastante importante dentro do PSD. Será que, e porque as uniões e as juntas de freguesia são muito mais próximas dos cidadãos, das pessoas, será que o facto de ter havido essa perca também isso contribuiu para que, digamos, as pessoas se afastassem um bocadinho do PSD? Sim, será? É claro que sim, quer dizer, é claro que sim. O caso que nós tivemos em Carvalhais é um caso paradigmático e revela aqui alguma, como é que eu ia dizer, alguma incompreensão que nós tivemos da leitura que fizemos do eleitorado em Carvalhais. Por um lado, nós tínhamos o professor Adriano, que é uma pessoa qualificadíssima, como sabe, e foi nosso candidato já, uma pessoa com provas dadas de competência e de militância no partido. Ao que sei, era esse o caso que eu me referi há pouco, ao que sei, ele não pediu a desfiliação do partido, pediu apenas a suspensão, e é uma pessoa muito válida dentro do PSD. Se ele quiser colaborar connosco, nós estaremos sempre disponíveis. Isto, temos agora 4 anos para incitar aqui um diálogo que eu penso que pode ser um diálogo produtivo entre nós, porque ele não deixa de ser, apesar de ter
partir dessa suspensão, não deixa de ser um social-democrata. Algumas freguesias que se perderam, eu admito que houve alguns erros cometidos nas últimas eleições autárquicas. Desde logo, o arranque que nós fizemos foi um pouco tardio. Quando fomos para o terreno, já havia as juntas todas escolhidas por parte do PS. Muita gente nas freguesias até nos questionava se o PSD, até se questionava se o PSD ia apresentar candidatura ou não. Portanto, houve aqui alguns problemas nessa matéria. Isto porquê? Porque o partido também, nos últimos 2 anos, no último mandato, tinha tido aqui algumas, como é que eu ia dizer isto? Algumas falhas, e é preciso admiti-lo. Quer dizer, o facto de termos um líder fora do Conselho também não ajudava muito, o partido estava desmotivado, mas todos eles fizeram o melhor que puderam e que sabiam. E tenho a certeza absoluta que foi isso que aconteceu. Agora, como houve esse afastamento, as pessoas foram fugindo, afastando-se um bocadinho do partido e tal. Isto fez com que nós começássemos nas últimas eleições autárquicas quase do zero, não é? E começamos um bocadinho mais tarde, isso não há dúvida nenhuma. Isto fez com que algumas freguesias, e aliás, também não podemos descurar o papel da nossa oposição, neste caso o Partido Socialista, que fez um trabalho meritório. Convenhamos, o Partido Socialista, no dia a seguir às eleições, começa a trabalhar para as eleições seguintes, isso não há dúvida nenhuma. Portanto, andam 4 anos a trabalhar, fazem o seu papel, certamente, e fazem muito bem. Aliás, têm-no feito muito bem, porque têm ganho, não é? Agora, o PSD tem andado um bocadinho adormecido. Eu queria ver se daqui para a frente nós invertíamos um pouco isso. Vamos lá ver se eu consigo fazê-lo, com o apoio de todos aqueles que estiveram no passado, com aqueles que estão agora no presente, e isto não é nenhuma crítica para todos os que estiveram atrás, antes de mim, antes pelo contrário, apanharam o partido em momentos muito difíceis, com derrotas. Isto não é fácil, eu sinto isso agora, quer dizer, é muito difícil mobilizar o partido que acabou de perder as eleições autárquicas, acabou de perder as eleições para as eleições legislativas. Não é fácil fazer esse trabalho, mobilizar as pessoas. E no passado aconteceu o mesmo com os meus colegas. Portanto, eles fizeram aquilo que podiam. Eu estou aqui todos os dias no Conselho a procurar trabalhar em contacto permanente com os nossos candidatos autárquicos, e a mensagem que eu tenho passado é que nós temos todas as condições para daqui a 4 anos voltarmos ao poder, voltarmos a ganhar algumas juntas de freguesia e ganharmos também a Câmara, porque nós temos pessoas muito qualificadas, temos pessoas com muita visão estratégica do Conselho. Assim nós saibamos, coisa que não soubemos agora, passar a nossa mensagem. Portanto, isto não é só apresentarmos as eleições e esperar que o povo vote. Não, temos de ter o talento de conseguir passar a nossa mensagem. E essa foi uma das nossas falhas, sem dúvida nenhuma. Não conseguimos passar a mensagem porque a nossa proposta era melhor do que a proposta do nosso adversário. Não conseguimos, o povo não entendeu assim e continuou a apostar no Partido Socialista. E esperemos que daqui a 4 anos nós consigamos fazer coisa de forma diferente e voltarmos ao poder e voltarmos a trazer para São Pedro Sul o desenvolvimento que entendemos que somos capazes de promover no nosso Conselho. Ora bem, há bocadinho falámos da Melissa Sousa Pinto. Sim. E poderíamos falar agora, por exemplo, da doutora Maria José Vargas, que numa fase inicial foi, digamos assim, foi eleita pelo PSD para o Círculo Eleitoral da Europa, mas que depois com toda aquela embrulhada, chamamos assim, entre aspas, acabou por não atingir esse cargo. Como é que o PSD de São Pedro do Sul também viu esse episódio?
Ora bem, isto é como disse o Miguel, isto foi alguma atrapalhada que aconteceu. Aliás, a culpa não é do PSD, certamente. O PSD fez aquilo que lhe competia, que é fazer com que a lei fosse cumprida. O que se passa é que a doutora Esther, foi eleita, estava já no Parlamento. O Partido Social Democrata podia ter-se, como diz o povo, podia ter-se fechado em copas, e a doutora Esther estava lá no Parlamento e tinha acabado o problema. No entanto, o doutor Rui Rio e a Direção Nacional do Partido entendeu que a lei tinha que ser cumprida e os votos não válidos não podiam ser contados. E assim foi. Impugnou, e isso fez com que houvesse novas eleições. O eleitorado penalizou-nos a nós justamente por isso. Portanto, não conseguiu, e cá está mais uma vez uma falha de comunicação, o PSD não conseguiu passar a mensagem ao seu eleitorado de que aquilo que tinha feito foi em nome da clareza e da justiça e da legalidade da lei. E não conseguiu passar essa mensagem. O PS passou a mensagem de que a atrapalhada tinha sido causada pelo PSD, quando a gente sabe que não é assim, porque é a própria lei que determina. Portanto, o PS passou muito bem essa mensagem, e o eleitorado resolveu penalizar o PSD, e a doutora Esther, que já tinha sido eleita pelo Parlamento, na segunda eleição, enfim, foi excluída, não foi eleita. Foram eleitos dois elementos do Partido Socialista. Agora, recuando um pouco, vamos imaginar que nós tínhamos consciência de que isso ia acontecer. O que é que o PSD devia fazer? Manter a ilegalidade, mantendo também um deputado, ou deveria ter, do meu ponto de vista, mantido essa convicção e essa determinação no cumprimento da lei e arriscando perder um deputado? É evidente que isto é um custo que nós tivemos que pagar, que o PSD teve que pagar, o cumprimento estrito da lei, e esse custo foi a perda de um mandato. Mas isso só nos deve deixar de consciência tranquila. Apesar de tudo, perdemos um mandato, perdemos uma candidata, mas ganhamos em responsabilidade pelo cumprimento da lei. Ora, saindo do âmbito local, indo também para o âmbito nacional, o PSD está à procura de um novo líder. Já houve vários dirigentes do PSD que já, digamos assim, já se mostraram e já apresentaram candidaturas à liderança do partido. Como é que o PSD, São Pedro de Sul, vê, quer estas lideranças que foram surgindo, ou, aliás, estes candidatos à liderança que têm vindo a surgir, e exatamente também como é que vê a saída do doutor Rui? Bom, a saída do Dr. Rio, começando já por aí, eu acho que, pronto, o que não se pode dizer muito mais sobre isto. Foi um erro, do meu ponto de vista, foi um erro de casting desde o início. Eu nunca votei no Dr. Rui Rio, porque entendia que ele não é que não tivesse qualidades para ser primeiro-ministro, longe disso, antes pelo contrário, eu acho que ele tinha mais qualidades até do que o Dr. António Costa. Agora, não tinha era perfil para ganhar as eleições. Isso eu sabia desde o início, pelo menos tinha essa convicção, e por isso nunca votei nele. No entanto, isto não vinculou nunca a nossa comissão política, ou seja, nem vinculará no futuro. Existe às vezes a tendência de vincularmos os órgãos do partido a um candidato. Em São Pedro Sul isso não acontece, pelo menos comigo não acontece. A estrutura do partido, a estrutura local do partido não tem candidatos preferidos. Isto é, nós trabalhamos ou com o Dr. Jorge Moreira da Silva, se ele ganhar, ou com o Dr. Luís Montenegro. Seja qual for, esse será o nosso líder, ponto final. Portanto, nós não tomamos partido por nenhum candidato. Agora, cada um individualmente vai fazer as suas opções. Eu próprio também tenho a minha opção, ainda não está perfeitamente definida, ainda tenho que ler um bocadinho mais acerca dos dois candidatos
para depois tomar uma posição. Agora, o que eu vejo é que os dois candidatos, aparecer neste momento duas candidaturas à liderança do PSD nas circunstâncias em que elas aparecem, isto é, depois de uma eleição em que o Partido Socialista ganhou por maioria absoluta, quando se sabe que vai haver, no mínimo, 4 anos e meio em que, enfim, nós não vamos ter acesso a novas eleições, em princípio, não é? Vamos ter que passar 4 anos e meio num deserto eleitoral, em termos de legislativa, claro. Portanto, não é fácil, nessas alturas, aparecerem candidatos. E aparecerem dois já é muito bom. E era bom que aparecesse mais até. Eu nunca defendi, nem defendo esta ideia de uma candidatura única, unificadora. Eu acho que isto é mau. É mau para os partidos, é mau para o que seja. Quanto mais candidaturas houver, maior é a prova de vitalidade do partido. Agora, o candidato que ganhar, o novo líder, tem que fazer o esforço e tem de ter o talento de ir buscar os outros, aqueles os seus opositores. E aqui lembro, por exemplo, Passos Coelho. Passos Coelho candidatou-se candidatou-se ele, o Dr. Paulo Rangel e o José Pedro Aguiar Branco. Foi ele quem ganhou as eleições e não deixou de fazer acordos com os seus companheiros, os seus opositores. O Dr. Paulo Rangel foi candidato às europeias, o José Pedro Aguiar Branco foi seu ministro no seu governo. Pronto, é assim que se une o partido, com muita com diversificação de candidatos, e depois quem ganhar tem que ter, o talento para ir buscar os outros e juntar o partido. Aí é que está é desta forma que são feitas as lideranças, não é com candidaturas únicas. As lideranças são afirmadas e são construídas justamente com base nas oposições e neste talento que os líderes têm que ter, de ir buscar aqueles que estão afastados, aqueles que foram seus opositores, e agregando esta gente toda. Isso é assim que se constrói um partido e se constrói uma boa liderança. Ok, e estávamos a falar então dessas futuras eleições para a Comissão Política Nacional do PSD. Recuando um bocadinho também com a lista de candidatos do PSD para o Parlamento, que também foi, digamos assim, um motivo na altura de alguma contestação, uma vez que todo o desenho da lista de deputados foi, digamos assim, quase que traçado com um X, isto é uma imagem, e foi toda virada ao contrário. Isso também foi benéfico, por exemplo, para a distrital de Viseu do PSD, e teve implicações também nas conselheiras, nomeadamente na Conselhia de São Pedro do Sul. Não, aqui não houve implicação nenhuma, a partida não houve implicação nenhuma. Agora, houve a nível da distrital, certamente. Eu acho que, e não vale a pena a gente esconder as palavras, houve efetivamente uma purga interna perfeitamente escusada por parte da Direção Nacional. Era escusado ter feito isso, ter afastado toda a gente, todos aqueles que estiveram contra o Rio, quer dizer, entrou-se aqui numa lógica dentro do partido que aí não é por mim, é contra mim, e as coisas não são assim, quer dizer, ninguém consegue construir nada, nem nos partidos, nem na vida, nem nas empresas, nem seja onde for, afastando pessoas, excluindo pessoas. Nós só conseguimos construir alguma coisa de futuro quando conseguimos agregar as pessoas. E o que fez o Rui Rio foi justamente o contrário, quer dizer, foi afastar todos aqueles que não estavam com ele, e isto provocou um dano no partido, um dano até reputacional quase, brutal, que a próxima liderança vai ter que fazer aqui um esforço enorme para conseguir recuperar aquilo que foi perdido. Quer dizer, não, como dizia o Hermano José, não havia necessidade de fazer uma coisa dessas, quer dizer, afastar toda a gente que não esteve com ele, porque a vida é feita disto, é feita de quem concorda connosco e quem não concorda connosco, quer dizer,
E este afastamento das pessoas que, apesar de tudo, são o aparelho do partido, eu costumo dizer o seguinte, quer dizer, não é o aparelho do partido, nem são os militantes que ganham as eleições, é certo. Nenhum governo é eleito só com base no aparelho do partido e nos militantes. Mas sem o aparelho e sem os militantes não se ganham eleições. E aqui foi claramente isto. O Dr. Rui Rio criou esta dicotomia, digamos, entre o aparelho por um lado e os militantes por outro, dividiu o partido, que era escusado, e isto fez com que ele perdesse as eleições, porque depois o aparelho não esteve com ele, apesar de muita gente do aparelho o ter até apoiado e estado com ele com responsabilidade, como aconteceu com muita gente, mas o aparelho em si não se mobilizou, porque ele não conseguiu mobilizar as pessoas. E aqui também existe culpa do próprio aparelho, quer dizer, isto vem na sequência daquilo que eu disse atrás, acerca dos apoios das estruturas do partido aos candidatos. Houve um erro muito claro quando o Dr. Rui Rio se candidatou da última vez, em que muitas estruturas do partido tomaram, passa a redundância, tomaram partido de um candidato. Isto foi mal. Foi mal porque criou esta ideia de que o aparelho estava de um lado e o partido e os militantes estavam do outro. Eu acho que o aparelho partidário, as estruturas do partido, não devem ter candidatos. Essa é a minha visão, foi isso que nós fizemos em São Pedro do Sul, não apoiamos oficialmente nenhum candidato, nem o faremos no futuro. Isto não invalida qualquer militante que tome as decisões que entenderem. Já agora, se nós formos visitados, se formos contactados pelos candidatos, recebê-lo-emos, todos eles que aparecerem, tomara nós que eles venham a São Pedro do Sul, o Luís Montenegro, Jorge Moreira da Silva, quem quiser que vir, serão recebidos de braços abertos, porque são nossos militantes, são nossos militantes até de relevo, e o facto deles, nessas circunstâncias difíceis, estarem a dar a cara, já é motivo de um agradecimento muito forte e de reconhecimento a essas pessoas. Ora, trabalho no PSD Nacional com, então, essa passagem de cargo, essa nova candidatura ou essa futura nova candidatura que vai surgir dentro de pouco tempo. E o PSD de São Pedro do Sul já está a trabalhar para as próximas autárquicas? Claro que sim. Estamos a trabalhar, estamos a contactar os nossos candidatos, todos, estamos a acompanhar o trabalho que é feito nas freguesias, como não podia deixar de ser, temos tido um contacto permanente com as pessoas, com os nossos candidatos, dá-los apoio, tem muita gente nova que nunca esteve na política e está cá agora pela primeira vez, estiveram nas nossas listas e temos gente de muito valor e com muita vontade de trabalhar. E eles têm também de sentir o apoio do partido, o apoio que encontrar em nós uma força, alguém que lhes possa dar essa ajuda. E nós temos procurado fazer esse esforço de contactá-los, de estar com eles, de lhes dar apoio, informação, agora sobretudo na época das reuniões que tinha havido, de prestação de contas, etc., que muitos deles não têm experiência nessa matéria, eu por acaso tenho alguma, porque também já estive na Junta de Freguesia, na Assembleia de Freguesia, portanto lidei um pouco com isso, temos gente presidentes ex-presidentes de junta também têm uma grande experiência nessa área e temos por essa via tentado dar algum apoio a essas pessoas e queremos também fazer, qualquer dia estamos ainda a programar isso, fazer aqui uma formação, uma convenção autárquica para juntar todos aqueles que estiveram nas nossas listas numa tarde, enfim, ou num dia. Isto ainda está um pouquinho ainda no ar, vamos ainda ver se programamos essa convenção autárquica com todos aqueles que nos apoiaram. Já agora, enfim, gostava também há pouco passamos aqui pelo local, pela política local, e gostava de referir alguma coisa relativamente às eleições passadas, às eleições autárquicas, e que acabamos vencidos nessa proposta.
E gostava de ter esta oportunidade para explicar um bocadinho aquilo que foi o nosso projeto e será um projeto futuro para o nosso concelho. Nós, quando elaboramos o nosso projeto de candidatura, pensamos aqui, e depois de ajudar muita gente, de ouvir muitas pessoas no concelho, nós identificamos em São Pedro do Sul 3 áreas fundamentais que é importante nós atuarmos, sob pena de qualquer dia temos um concelho que desaparece, morto. Quer dizer, cada vez mais nós temos menos gente no concelho. E se nós não fizermos nada para resolver isso, pior ainda. Portanto, identificamos aqui 3 áreas que era importante atuar. A primeira delas é a juventude, os jovens. O nosso concelho está envelhecido, assim como o país, não é? Como nós vemos. É evidente que a culpa não é da Câmara Municipal, longe de mim. A Câmara tem a ver com políticas nacionais feitas nos últimos anos. Não podemos esquecer que o Partido Socialista está no poder desde 95. Desde 95 está no poder, o PSD esteve episodicamente, em alguns momentos, para gerir bancarrotas deixadas pelo Partido Socialista, mas de 95 até agora, o Partido Socialista esteve sempre no poder. Portanto, se nós hoje temos um partido mais envelhecido, devemos-lo também ao Partido Socialista. E, sobretudo, ao Partido Socialista. A nível local, as políticas locais não têm condições de ultrapassar esse obstáculo que são as políticas de desertificação do interior que é feita pela administração central. Mas pode fazer algumas coisas para inverter isso. Uma delas que nós tínhamos criado, portanto, na sequência dessa nossa preocupação, que é trazer os jovens para o Conselho, tínhamos proposto, e a mensagem certamente não passou, tínhamos proposto criar ali na zona da Lameira um polo tecnológico. Esse polo tecnológico permitiria trazer muitos jovens com qualificação para o nosso Conselho, porque o programa do nosso Conselho é também isto. Hoje as pessoas do Conselho o que querem dar uma educação aos seus filhos, uma educação superior, gostam que eles tenham um curso superior, um curso técnico, seja o que for, e depois sabem que com isso, dando essa formação aos filhos, estão também a afastá-los da sua beira, estão a afastá-los do Conselho, porque nós no Conselho não temos condições de ter esta gente aqui a trabalhar. Quem são os jovens que cá ficam? São os jovens, muitas vezes pouco qualificados, que vão trabalhar para uma fábrica e receber o ordenado mínimo nacional. Portanto, essas pessoas, se migrarem, têm muito mais sucesso do que ficarem no Conselho. Portanto, nós identificamos aqui isto, esta dificuldade de captar os jovens para o Conselho e este polo tecnológico, que, com parcerias com algumas universidades do nosso país, podia atrair jovens com qualificação. Portanto, é isso que nós queremos, que estamos aqui na Terra, damos formação aos nossos filhos, mas queremos tê-los à nossa beira. Eu, por exemplo, tenho 2 filhas, uma ainda tem a sorte de estar aqui ao lado e eu posso estar com meus netos todos os dias, a outra já não está cá, está para a Vila Real, vai ter agora um filho e provavelmente é um neto que eu vou vê-lo de vez em quando. Quer dizer, não, portanto, esta dificuldade, aquilo que eu cito agora, muitos pais também sentem neste momento. Portanto, primeiro, atração de jovens. Segundo, um problema que nós identificamos também, que é muito importante, é este. Não basta atrair os jovens, é preciso retê-los aqui em São Pedro do Sul. E como? Através de políticas de habitação com custos controlados. Isto é, trazemos, a Câmara Municipal tem condições de adquirir terrenos, entregá-los aos construtores para construir habitação com preços muito mais baixos, de maneira que os jovens possam investir aqui no Conselho, comprar aqui as suas casas e ficarem cá. Terceiro ponto, também muito importante, é a rede viária, a nossa ligação a Viseu e a Vouzela. Nós tínhamos uma proposta, inclusivamente subscrita também pelo Presidente da Câmara de Viseu, o Dr. Fernando Ruas, que era uma ligação, uma boa ligação de São Pedro do Sul a Viseu. Isto não é nada do outro mundo. Aliás, a última vez que o PSD esteve no poder,
começou justamente essa ligação, quando ligou a ponte Cacimar-Cozelo, quer dizer, aquela via nova. O que nós queremos é continuar essa ligação até Viseu. Portanto, nós fizemos-la só até Arcozelo, porque, entretanto, os mandatos acabam e as pessoas vão embora. Portanto, a partir dali não foi feito mais nada. Nós queremos ligar fortemente São Pedro Sul a Viseu, uma ligação viária de excelência e uma ligação a Viseu e a A23 e também uma ligação forte a Vozela, de maneira a ficarmos ligados à A25. Portanto, são esses pontos estratégicos que eu não sei se nós alguma vez chegaremos ao poder ou não, mas uma coisa é certa, eu não tenho dúvida nenhuma de que é este o caminho que São Pedro Sul tem que chegar. E se nós conseguirmos passar essa mensagem para os sampedrenses, nós conseguimos ganhar as eleições e transformar novamente o Conselho como já fizemos no passado. Se nós recuarmos, e às vezes o passado, como nós falamos na nossa campanha, o passado serve para nos dar credibilidade para o futuro. Aquilo que nós fizemos no passado, o PSD, quando esteve no poder, quando voltar ao poder, não é preciso mais, basta fazer metade daquilo que já fez no passado, nós teremos um Conselho muito mais desenvolvido. Porque agora o que está em causa não são grandes obras de betão, o que agora nós precisamos no Conselho é pensar o Conselho, pensar estrategicamente de como atrair jovens, construir habitação e ligações rodoviárias, quer a Viseu, quer a Vozela. É este o caminho, estamos convictos que é este o caminho que nós temos que seguir. Ou seguimos este caminho, ou então vamos continuar a definhar como temos visto até aqui. Portanto, nós passamos a noite em São Pedro Sul, não se vê ninguém. Um conselho triste, um conselho fechado, um conselho... a não ser as termas, porque ainda vai havendo algum termalismo, mas mesmo aí as coisas, como se sabe, não estão a correr muito bem na terma do estudo. Mas enfim, isto é outra conversa. Não seria pano para nós falarmos de outros assuntos. E esta nossa conversa já está a ser um pouco longa. Por último, ia-lhe perguntar como é que vai ser então a oposição do PSD nos órgãos autárquicos de São Pedro do Sul, Assembleia Municipal e Executivo Camarário, daqui até ao final, digamos assim, do mandato do Partido Socialista, que começou há bem pouco tempo e que só vai terminar daqui a 4 anos. Não é? Claro. Como é que vocês estão? E já falamos também do trabalho que vão então também preparar para ao longo desse tempo, preparar pelo partido. Como é que, de qualquer forma, neste momento é assim, como é que vai ser a oposição do PSD, como é que vai ser a interligação com o PS? Saímos de uma pandemia, saímos também, ou estamos numa guerra que também está a enfraquecer por aqui os tecidos empresariais, está a aumentar combustíveis, obras que não estão a ser possíveis serem feitas precisamente porque muitas delas tinham determinado preço e que já tinha, muitas delas até candidatadas a fundos e que neste momento quase que se perdeu porque, enfim, o preço é muito maior neste momento. Com tudo isto, e estamos a envolver aqui uma série de questões, como é que vai ser então a oposição do PSD para os próximos anos? A oposição do PSD, espero eu, que seja uma oposição responsável e atuante. É como eu disse, Miguel, a oposição não tem que ser feita nem com gritaria, nem com baixaria, nem com má educação. A oposição, e é aí que também nós ganhamos credibilidade para ganhar as próximas eleições, tem de ser feita com muita responsabilidade, votando a favor quando entendemos que as propostas são interessantes para o Conselho e votando contra quando entendemos o contrário. É assim que eu vejo. O Partido Socialista e as propostas do Partido Socialista não são iguais às propostas que tem o PSD. Agora também admito que há muitas propostas do Partido Socialista que têm muito comum com as propostas do PSD. E quando assim é, por que carga d'água, por que razão
o PSD não há de votar favoravelmente. Portanto, a nossa lógica não é uma lógica de bota abaixo, não. Sempre que entendermos que o caminho de São Pedro Sul, o caminho que nós entendemos que é o correto, é naquela linha que eu falei, nesses 3 eixos fundamentais: atração de juventude, criação de habitação e redes viárias. Sempre que as propostas vão nesse sentido, nós temos que votar a favor e vamos votar a favor. Agora, sempre que fugir a isto, sempre que entendemos que o caminho não é este, ou o caminho não é o mais correto, votaremos contra, sem alarido, sem gritaria, sem baixaria. Portanto, é assim que a oposição tem que ser feita, com responsabilidade. Nós não podemos exigir depois ou pedir o voto dos cidadãos, pedir o voto dos eleitores sampedrenses no futuro, se nós agora, na oposição, não tivermos um comportamento responsável com credibilidade. Portanto, é isso que eu espero dos nossos diferentes membros da Assembleia, da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia que trabalhem. A mensagem que eu tenho passado sempre para os nossos candidatos às juntas, aqueles que não tiveram vencimento, e também os outros, é que façam sempre uma oposição responsável. Não deixem de perguntar, não deixem de questionar, não deixem de... Eu sei que isso às vezes incomoda quem está no poder, não se questiona, porque a ideia que dá e a visão que muitas vezes os nossos autarcas têm é que quando a gente pergunta alguma coisa, quando questiona alguma coisa, estamos a desvalorizar, estamos a querer fazer política. Às vezes as questões têm que ser postas porque as pessoas têm efetivamente dúvidas, sobretudo nas freguesias. E é um dever de cada cidadão eleito, do PSD ou do outro, é quando tiver dúvida, questionar o Presidente da Junta. Olha, diga-me o que é que se passa, não percebi isso, e o Presidente, se tiver elevação, se for uma pessoa com responsabilidade, vai responder. Portanto, é este tipo de oposição que eu espero que nós façamos. Uma oposição responsável e uma oposição assertiva, sobretudo. Responsabilidade, credibilidade, então, no futuro da Conselhia do PSD de São Pedro do Sul. Foi um prazer estarmos com o Presidente da Conselhia, o líder da Conselhia do PSD de São Pedro do Sul, Mário Almeida, que nos falou um pouco sobre a política do PSD local, também regional e também nacional. Muito obrigado, Mário Almeida. Muito obrigado, Miguel Barros, e para todos, continuação de um período pascal feliz, e até uma próxima. Até uma próxima.